Depois que a cor roxa-negra se estendeu por toda a pintura a óleo, a Banshee desapareceu sem deixar vestígios. Esse é um ótimo método de armadilhagem. Você comprou isso apenas para esse fim? Leyline se aproximou da velha bruxa. Estou bastante interessado nesta Banshee. Você pode me vender mais tarde? Eu vou comprá-lo pelo dobro do preço de mercado. Assim que terminarmos de explorar o avião secreto e encontrarmos o que eu quero, posso simplesmente dar a você. A velha bruxa lançou um olhar para Leyline. No presente, no meio da pintura a óleo, um pequeno ponto de luz prateada apareceu de repente. A luz prateada ficou maior e o vazio circundante começou a ondular. Finalmente, instalou-se num corredor cheio de um brilho prateado. Ressentimento, lamento. Uma forte aura de poder espiritual obscuro jorrava constantemente do corredor. Uma leve névoa começou a subir em todo o edifício de madeira e o som de pessoas de todas as idades começou a soar ao redor. Esse tipo de cenário, se a velha bruxa não colocasse todos na cidade em sono profundo, provavelmente causaria uma comoção na cidade. Mesmo que não haja chance de encontrar qualquer antigo magia dentro do plano secreto, ainda existem algumas maldições e armadilhas que ainda estão funcionando. É melhor ter cuidado, considerando que a Unseen Spirit Slaying Sect era uma organização de magos famosa por pesquisar espíritos, é preciso se preparar adequadamente. A velha bruxa advertiu especificamente. Até agora você deve revelar para nós o que você está realmente procurando, certo? Leyline trancou a velha bruxa com seu olhar. Relaxe, todos vocês saberão quando chegar a hora. A velha bruxa gargalhou manhosamente como de costume. Fale a verdade. Velho diabo, se você ainda não, todos nós nos sentiremos inseguros. Desta vez, Braisring se aliou a Leyline. Se você não me disser agora, não serei capaz de cumprir minhas promessas anteriores. Vocês. A velha bruxa estava bastante ansiosa, mas de repente começou a tossir. Seu corpo originalmente torto parecia dobrar ainda mais como se sua cintura estivesse prestes a se romper. Suspiro. Tudo bem, então. Depois de um longo tempo, a velha bruxa recuperou o fôlego, mas sua pele estava ficando mais pálida. É uma coisa semelhante a um altar. Há apenas uma em todo o laboratório. Você não vai poder perder. A velha bruxa falou com uma impaciência. Então o quê? Só essa informação? Perguntou Braisring imediatamente. O que mais você acha que tem? Os olhos da bruxa velha emitiam luz verde enquanto seu olhar perfurava o corpo de Braisring. Eu só encontrei algumas pistas de alguma informação antiga de que este altar pode estar dentro desse plano secreto. Como eu poderia saber mais fatos específicos? Como se estivesse com medo de que a velha bruxa voltasse a atacá-lo, Braisring escolheu sabiamente para não fazer mais perguntas. Então qual é a função do altar? Depois que Braisring ficou em silêncio, Leyline perguntou em seu lugar. Não me diga que você nem sabe como usar o altar e ainda foi procurá-lo. Claro que não. A velha bruxa tentou acalmar sua expressão, mas ainda preferiu falar. Esse altar é um produto feito pela seita de matar o espírito antigo durante seus períodos posteriores, e é chamado de altar espiritual. Tem grandes benefícios para aliviar minhas condições atuais. Existe até uma chance de que isso possa curá-lo diretamente. Se todos vocês me ajudarem a chegar lá, então os materiais da Blind Rogue, o trovão da Braisring, a pedra ofegante de Jai serão todos dados, não um grama a menos. A velha bruxa garantida mais uma vez. Leyline não acreditou completamente que era evidente que a velha bruxa tinha alguns outros truques na manga. Você e eu somos velhos amigos, se eu não vou ajudá-los, então quem será? Entre os três outros, Jai foi o primeiro a falar. A voz não era masculina nem feminina e carregava um tom estranho. Bem, eu estava apenas perguntando. Braisring também começou a admitir. E você, Blind Rogue? A velha bruxa olhou para Leyline. Se você não está planejando explorar-nos e nos fazer arriscar nossas vidas pela sua causa, não tenho outras objeções, zombou Leyline. Isso é bom. A velha bruxa olhou para o corredor que emitia luz prateada e disse, tudo bem, o corredor deve estar completamente estabilizado agora vamos prosseguir. Depois disso,
Os olhos da velha bruxa irradiaram uma fome fervorosa quando ela entrou no corredor. Leylin e o resto se entreolharam e seguiram. A luz prateada deslumbrante de repente se expandiu e engoliu as 4 pessoas completamente. Zumbido! Leylin examinou seus arredores. O que ele viu foi um corredor preto que parecia ser construído por algum metal desconhecido. A parede poderia estranhamente refletir suas sombras. Mas as sombras pareciam distorcidas e pareciam emitir uma risada assustadora. Técnica de materialização da ilusão. Leylin sorriu friamente. A luz negra brilhou em seus olhos e ele conseguiu sair da ilusão imediatamente. Em seguida, ele ouviu alguns sons de zumbido. Após o som, uma grande nuvem cinzenta apareceu. Uma vez que se aproximou, Leylin descobriu que esta nuvem escura consistia em organismos densamente empacotados e semelhantes a traças. Peles cresceram nesses organismos, e a imagem de um enorme olho foi representada em cada uma de suas enormes asas. Parecia bastante estranho. Cuidado! Essas são as traças devoradoras do espírito. A velha bruxa deu o alarme. Não toque na poeira que eles carregam, caso contrário, seu espírito e mentalidade serão continuamente corroídos. Ao mesmo tempo, a velha bruxa abriu a boca e emitiu um grito estridente. Ondas sonoras podiam ser vistas explodindo como uma granada de artilharia. Asterisco estrondo, asterisco metade das nuvens cinzentas desapareceu e, ao mesmo tempo, uma enorme quantidade de poeira desceu como se estivesse nevando. Asterisco voxos. Asterisco quando ele ouviu a velha bruxa mencionar o nome de Spirit Devouring Motes, Leylin já estava em alerta. Agora, uma membrana vermelha escarlate de luz envolvia seu corpo e mantinha a poeira à distância. O corpo do hospedeiro está sendo atacado por um pó desconhecido. O pó tem uma qualidade pegajosa. Ativando a poção de defesa espalhada no corpo de Host. Ajustando a frequência, emitindo ondas de choque. O efeito da substância em pó adesivo foi removido. Um aviso do AI chip surgiu na frente dos olhos de Leylin. Um incômodo. Leylin havia lido sobre essa qualidade de adesivo na biblioteca do Four Seasons Garden antes. Este tipo de ataque iria grudar no corpo do oponente, e se a camada de luz fosse removida antes que o pó fosse completamente eliminado, a magia do pó seria ativada e começaria o segundo ataque. Crimson Palm. As mãos de Leylin de repente ficaram vermelhas quando ele fez uma pose ofensiva. Ambas as mãos arranharam na frente dele. Asterisco Bang. Asterisco a imagem de 2 garras carmesim passou pelo vazio. Ele rodeava as traças do espírito devorador tanto da esquerda quanto da direita e pressionava em direção ao centro. Inúmeras mariposas foram diretamente rasgadas em farrapos pelas garras de sangue, asas rasgadas e poeira cinzenta como se mantivessem vibrando. Potência teórica da palma carmesim da hospedeira, 20 graus. Potência real, 34 graus. Crimson Palm atingiu o limite dos limites, adicionando energia adicional. Junto com o som do AI chip avisou, as garras carmesim fantasmas no ar de repente tremeram, e chamas vermelhas de sangue saíram de suas 2 mãos, queimando todos os corpos que caíam. Sem mesmo emitir qualquer fumaça, as traças do espírito devorador foram diretamente queimadas em cinzas nas chamas carmesim. Este é o movimento de assinatura do Blood Rogue de Crimson Palm? Por que é tão poderoso? Bryce Ring olhou para Leylin com choque. Dentro da obscura organização dos magos, Leylin era um recém-chegado que se chamava Blood Rogue, e os feitiços que ele frequentemente usava eram rapidamente revelados. Bryce Ring estava ciente de que Leylin tinha tal técnica, mas ele nunca soube que tinha um poder ofensivo tão poderoso. Você fez um grande progresso recentemente. A velha bruxa transmitiu secretamente a Leylin. Pelo que Bryce Ring vira da batalha entre a velha bruxa e o Spirit Devouring Motes, ele achava que essas criaturas eram astuciosas e difíceis de lidar. Leylin, no entanto, havia usado apenas um feitiço e demolido completamente o oponente, o que chocou a velha bruxa. Parecia que desde o começo, esse aliado dela estava se desenvolvendo a uma velocidade assustadora. Isso pode. Sua conversão de essência elementar é superior a 50%. A velha bruxa transmitiu sua voz para Leylin. O que você acha? Respondeu Leylin com indiferença.
Hehe, quanto mais forte você for, mais isso vai me beneficiar. Afinal, comparado a Brasring, eu preferiria confiar em você que assinou um contrato comigo. A velha bruxa loucai outra promessa enquanto ela soltava palavras que ela mesma não acreditava. Enquanto você me ajudar, não só eu lhe darei informações sobre como esconder sua força espiritual, eu também lhe darei mais 1 milhão de cristais mágicos. Inferno, eu vou até desistir da minha posição como um ancião na organização para você. Uma posição como essa é transferível. Leilin ficou um pouco chocada. O grupo em que ele estava, as Thousand Meadwin Aves, não tinha nenhum líder real. O Magus escuro de nível 2 que os apoiava só estava em contato com alguns dos anciãos. A organização tinha reuniões e feiras de vez em quando, permitindo que os membros tivessem chances de encontrar boas oportunidades. No momento em que um ancião achava que a liderança que um membro encontrou valeria a pena, ele ou ela reuniria os membros e lançaria uma operação de pilhagem. O mais velho e os membros que descobriram essa chance seriam capazes de obter um bônus após a pilhagem. Era óbvio que uma vez que alguém se tornasse um ancião, ele ou ela teria um lugar como líder na organização dos Magos das Trevas. Seu status seria diferente. Esta situação seria impossível em uma organização típica, mas o que posso fazer quando tenho uma organização de magia negra me apoiando? A voz transmitida da bruxa velha parecia amarga. Na verdade, além de mim, os outros anciãos já foram mudados algumas vezes. Minha condição não tem sido a melhor ultimamente, e o número de pessoas esperando para pisar em mim aumentou. Sua explicação fazia muito sentido, mas Leilin não acreditava realmente nisso. Bem, desde que recebi o seu depósito, farei o meu melhor na próxima expedição, concordou Leilin. Toda essa troca foi muito rápida e, quando os dois chegaram a um acordo, as chamas vermelho-sangue que acabaram de ser inflamadas no ar haviam sido extintas. A velha bruxa assumiu seu papel como líder e os guiou para dentro. Minutos depois, os quatro chegaram a uma bifurcação no caminho.